Você quer saber qual é a equação característica de um gerador e como utilizá-la? Quer saber como representar esse gerador? Essa aula foi feita para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Na aula anterior, definimos aí gerador elétrico, força eletromotriz e resistência interna. Agora vamos estar fazendo a representação desse gerador. No caso aqui a gente tem esse R minúsculo, que vai ser a resistência interna desse gerador. Lembra que não foi colocado um resistor lá no gerador. O fabricante não foi lá e colocou um resistor. É porque esse gerador vai estar constantemente dissipando energia. Então ele tem uma resistência interna, uma resistência intrínseca a ele, que é sempre medida em ohms. O epsilon seria a força eletromotriz, que é medida em volts. Lembra que essa força eletromotriz seria o máximo de tensão que o gerador poderia fornecer. Seria o que ele produziu, só que uma parte foi perdida. O I seria a corrente que está atravessando esse gerador, que é medida em amperes. O U é a tensão que ele fornece para o circuito. É o que é útil. Lembra que ele produziu E, mas forneceu U. Forneceu essa tensão em volts. E a equação característica do gerador, que no caso aí é a principal equação, é a seguinte. U, que é a tensão, é igual a epsilon menos R vezes I. No caso, tensão igual força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente elétrica que está atravessando o gerador. Por que tem esse menos aqui? Pensa o seguinte, o gerador forneceu U. Porém, ele produziu E, produziu essa força eletromotriz. Só que uma parte foi perdida aqui no R vezes I. Por isso que eu estou subtraindo. Então, eu pego o total e subtraio o que foi perdido. Agora aqui duas questões para a gente usar a equação do gerador. Questão 1. Um resistor de 5 ohms é ligado a uma bateria de força eletromotriz 12 volts e resistência interna 1 ohm, como mostra a figura. Determina a tensão nos terminais da bateria quando ela é percorrida por uma corrente de 2 amperes. Então, essa resistência de 5 ohms é do resistor que foi ligado a esse gerador. Aqui o R igual a 1 ohm é a resistência interna, 2 amperes a corrente que está atravessando ele, e a força eletromotriz é 12 volts. Pensa assim, ele produziu 12 volts, mas ele não forneceu 12 volts para o resistor. Ele forneceu uma outra tensão, que é menor que 12 volts. Mas quanto será? Eu sei que U é igual a epsilon menos R vezes I. Preciso saber a tensão. A força eletromotriz é 12 volts, menos a resistência interna é 1 ohm, vezes a corrente, que é 2 amperes. Então, a tensão vai ser 12 menos 2, que vai me dar 10 volts. Tem outra maneira de resolver? Tem. Pensa da seguinte maneira. Toda essa tensão está sendo fornecida para esse resistor. E qual que é a formulinha do resistor? U igual a R vezes I. Só que agora eu vou usar essa resistência de 5 ohms. Então, U vai ser 5 vezes 2, que vai me dar 10 volts. Questão 2. Um gerador de força eletromotriz 25 volts e resistência interna 2 ohms está ligado a um circuito externo. A tensão entre os terminais do gerador é de 20 volts. Qual a intensidade da corrente elétrica que o atravessa? Eu preciso descobrir, então, o I. O que eu tenho? A força eletromotriz, que é o epsilon, 25 volts. A resistência interna, que é o R minúsculo, 2 ohms. Eu tenho também a tensão, que é 20 volts. Tensão que foi fornecida. E preciso descobrir a corrente. Jogando na fórmula do gerador, U igual a epsilon
menos R vezes I. O U eu sei que é 20. A força eletromotriz é 25. A resistência interna é 2 e preciso descobrir o I. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse menos 2i para esse lado, que aí ele vem positivo. E jogo o menos 20 subtraindo do outro. Então vai ficar 2i igual a 25 menos 20. 2i vai ser igual a 25 menos 20, dá 5. Vou passar o 2 dividindo. Então a corrente vai ser 5 dividido por 2. A corrente vai ser 2,5 amperes. Então, a corrente que está atravessando o gerador tem valor de 2,5 amperes. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e não se esqueça, toda semana são postadas várias videoaulas aqui no canal. Não deixe de acompanhar. Um grande abraço a todos e até a próxima!